convidar a abrir sua Bíblia lá em 1 João, primeira carta de João, capítulo 1. Nós vamos meditar nesse texto nessa noite. Nós, nesse mês de outubro, vamos trabalhar esse tema da comunhão. Comunhão fortalece. E eu queria te convidar nessa noite a nós meditarmos nesse texto de 1 João. Nós vamos meditar dos versículos 1 ao 7, mas eu queria ler nesse momento apenas o versículo 7. E eu queria pedir sua ajuda. Você lê comigo, assentado como você está? Conforme está aqui na Nova Almeida Atualizada, que diz assim, ó: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Amém. Nós começamos hoje a olhar um pouco para esse assunto. Nós vamos fazer isso pelo mês de outubro, a falarmos de comunhão, da importância da comunhão, como que a comunhão é um elemento fortalecedor na vida da igreja, né? E na realidade, quando nós olhamos para a gênese humana, para a criação do ser humano, nós percebemos que existe ali essa necessidade de comunhão. Deus nos cria, Ele nos desenha com uma necessidade de nós nos relacionarmos uns com os outros. Ele nos cria com uma necessidade pelo pertencimento, né? Isso fica muito evidente quando a gente olha lá para o relato da criação, e nós vemos, em todo o relato, no capítulo 1 de Gênesis, nós vemos Deus criar cenários, Ele cria função para esses cenários, Ele cria gestão para tudo aquilo que Ele já havia feito, né? E tudo aquilo que Deus cria, Ele fala assim, viu que era bom. O texto relata dessa forma, né? E Deus criou a luz e viu que era boa. Deus criou as coisas e viu que eram boas essas coisas. Mas é muito interessante quando nós chegamos lá em Gênesis 2, onde a gente tem uma espécie de lupa, ali no último dia da criação, onde Ele criou o homem e a mulher, né? Ele meio que amplia aquele dia e mostra como que foi esse processo em Gênesis 2. E Ele pela primeira vez fala que algo não foi bom. Olha que interessante. Lá no versículo 18 a gente vê que o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Deus, lá em Gênesis 2, mostra isso. Ele cria o homem e Ele olha para o homem sozinho. Ele fala, não é bom que o homem esteja só. Todas as coisas que Ele tinha criado eram boas. Ele viu que era bom. Mas o homem sozinho, o ser humano sem relacionamento, isso não é bom. Por quê? Porque nós precisamos nos relacionar. Deus nos criou com essa necessidade, né? E podemos chamar isso, usando termos mais modernos, de uma necessidade de pertencimento. Nós precisamos pertencer a algum lugar, né? Até a percepção de que nós precisamos pertencer é muito usado no mundo do marketing, no mundo das vendas, né? Porque isso acaba sendo algo que atrai a atenção. Você oferecer algo que traz uma história, que traz um pertencimento, um grupo de pessoas, né? Uma comunidade, isso vende. Porque nós temos uma necessidade de pertencimento. Só que, no nosso contexto atual, nós vemos esse pertencimento ser enfraquecido. E essa necessidade se tornar cada vez mais urgente e cada vez mais gritante, né? Porque nós temos nos desenvolvido, nós temos melhorado a nossa qualidade de vida, melhorado o contexto em que nós vivemos, mas com isso nós temos atrapalhado um pouco essas relações nossas, né? Tem surgido muito individualismo hoje em dia. Talvez porque nós não confiamos nas pessoas. Talvez porque nós estamos criando tantas ajudas para o nosso dia a dia, que nós pensamos, não, eu posso fazer sozinho. Eu não preciso de um professor, eu não preciso do auxílio de alguém. Eu posso sozinho, com as ferramentas que eu criei, que eu comprei, que eu desenvolvi, eu posso viver. Eu posso ter a ajuda que eu quero, eu posso conversar com o chat GPT, né? Eu não preciso nem mais ir no psicólogo. Tem gente que manda para o chat e fala assim, chat, estou passando por isso, você me ajuda? E é interessante que ele traz umas coisas legais lá. Mas isso nos leva ao individualismo, a gente não precisa nem mais de ajuda de um profissional, né? Nós conseguimos por conta própria.
tudo isso tem gerado esse distanciamento nosso com as relações, né? Nós estamos tornando as relações virtuais, através das redes sociais, né? Ali nós nos relacionamos virtualmente com outras pessoas. E ali nós acabamos por nos distanciar ainda mais de relações verdadeiras, autênticas. Por quê? Porque ali nas redes sociais nós temos um recorte da vida, um recorte de um momento específico. E às vezes esse recorte de um momento específico passa uma mensagem de sucesso, uma mensagem de que eu cheguei lá, né? O que distancia outras pessoas de nós, porque as pessoas olham para isso e acabam se comparando, acabam talvez se sentindo inferiores por conta disso, né? São grandes problemas que são gerados por causa da tecnologia, por causa desse desenvolvimento todo, né? E nós então precisamos pertencer a algo. Nós temos uma necessidade de pertencimento. E isso pode ser visto em todas as áreas da nossa vida, né? No trabalho, a sede por ser melhor, a sede por ser visto, por ser promovido, ela faz com que os colegas de trabalho não se tornem mais amigos, mas se tornem inimigos, né? Pessoas que nós estamos competindo com elas e que nós não queremos o sucesso delas, nós queremos o nosso sucesso. Muitos ambientes são assim, né? Até no ambiente de trabalho a gente se vê isolado por causa dessa competitividade toda, né? Nas nossas famílias, a pressa do dia a dia rouba tempo de convivência. Por mais que estamos juntos no mesmo espaço, nós estamos cada um em uma janela aberta para o universo da internet. Mesmo que estejamos reunidos fisicamente, separados mentalmente, né? É impressionante como nós estamos tão aparentemente conectados, ao mesmo tempo que vivemos profundamente solitários. Somos sós, né? Mesmo que tão conectados com tudo. Por quê? Porque o que nós precisamos não é simplesmente essa conexão. Nós precisamos de pertencimento, nós precisamos de relacionamento, nós precisamos de comunhão. Nós precisamos redescobrir a comunhão que nos fortalece. A gente precisa pegar todas essas ferramentas modernas e precisamos realinhar essas ferramentas à essência atemporal da Igreja de Cristo. São ferramentas para serem usadas, mas sem comprometer a essência da igreja. A essência da comunhão, das relações que nós temos que ter, do envolvimento que nós precisamos ter um com o outro, né? Não simplesmente postar uma foto na casa de uma pessoa, mas de fato se envolver com uma pessoa, né? De fato ter troca, né? Nós precisamos resgatar isso, realinhar esse contexto que nós vivemos a essa essência atemporal da igreja. Nós precisamos dessa comunhão que nos fortalece, né? E o que é esse conceito de comunhão? É isso que nós vamos olhar hoje e aprender um pouco à luz aqui do texto de 1 João. Porque aqui na língua em que esse texto foi escrito, esse contexto, esse termo, melhor dizendo, da comunhão, ele é um termo que está muito atrelado àquilo que é comum, né? É bacana ver a nossa tradução, porque a maneira como nós expressamos a palavra comunhão já tem comum no começo, né? Na língua grega é a mesma coisa. É a palavra também comum no comecinho ali, do termo grego para comunhão, né? Porque a ideia de comunhão é aquilo que é em comum. É um bem em comum. É a ideia do partilhar, do compartilhar. É a ideia do viver junto, né? É a ideia de ter elementos em comum com o próximo. É de viver em comum, entende? Ter uma vida em comum com o próximo. Ter muitos elementos e de fato partilhar a vida um com o outro. Isso é comunhão. E comunhão é partilhar muitas coisas. E olhando aqui para esse texto de 1 João, eu queria te chamar a atenção para algumas coisas que nós partilhamos em comunhão, né? Comunhão é partilhar o quê? São muitas coisas, mas eu queria trazer 3 que nós encontramos aqui nesse texto. Em primeiro lugar, comunhão é partilhar uma mensagem. Na realidade, a comunhão dentro do âmbito da igreja, ela começa ao partilharmos uma mensagem. É ali que começa a nossa comunhão. Uma mensagem que foi compartilhada.
uma mensagem que foi enviada, uma mensagem que foi pregada para você. Não sei como que foi essa experiência para você. Ela acontece de muitas formas, né? Eu ouvi a mensagem de Deus, acho que a primeira vez que eu me lembro, eu estava na minha cama. E meu pai tinha uma Bíblia vermelha que ele lia para a gente, né? E foi ali que eu comecei a ouvir essa mensagem, né? Talvez você ouviu essa mensagem de um amigo. Talvez quando você era pequeno, um amigo de escola te convidou para ir na igreja dele. E ali você ouviu, te convidou para ir numa IBF, talvez. Talvez você foi convidado por um amigo de trabalho, já mais velho, a participar de um culto na casa dele. Ou a participar de um estudo bíblico. Talvez você, trazendo mais para esse momento mais moderno, para esse contexto mais moderno, talvez você recebeu ali no seu Instagram, pelo algoritmo, um corte de uma mensagem, de uma pregação. E aquilo tocou você. Aquela mensagem penetrou no seu coração. Mas a realidade é que a comunhão começa quando nós partilhamos essa mensagem. A comunhão começa quando partilham conosco essa mensagem, né? A mensagem de vida eterna, a mensagem do Evangelho, a mensagem do Senhor que nos salva, que foi entregue à morte por nós. É nesse momento em que nós recebemos essa mensagem que nós somos então despertados para a comunhão. Porque essa mensagem nos chama, essa mensagem traz consigo essa responsabilidade, esse dever. Agora você pertence a um grupo. Agora você pertence a uma família. Você pertence a um corpo. Você precisa participar disso. Você tem pessoas com quem você pode contar, né? Você tem uma nova família. E nós sabemos, nós precisamos de relacionamentos. Nós precisamos pertencer. E quando nós recebemos essa mensagem, quando partilham conosco essa mensagem, nós somos chamados por ela. Somos convidados, somos impelidos a essa vida em comunidade. Essa realidade é tratada por João nos versículos 2 e 3 aqui de 1 João capítulo 1. Ele diz assim nos versículos 2 e 3: E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que vocês também tenham comunhão conosco. Para que vocês tenham comunhão, para que vocês experimentem comunhão. É por isso que nós manifestamos, é isso que João está dizendo, manifestamos essa mensagem de vida, para que nós pudéssemos ter comunhão, né? Esse é o propósito disso. A comunhão começa quando essa mensagem é compartilhada, uma mensagem que conecta as pessoas, né? Isso deve nos levar a algumas coisas. Se essa mensagem é tão importante, deve nos levar a jamais nos afastarmos dessa mensagem. A gente nunca pode se afastar dessa mensagem de vida, porque é essa mensagem que nos conecta. Essa mensagem por si só, ela corrige todas as falhas e todas as imperfeições. Se nós nos permitirmos viver essa mensagem, permitirmos que o nosso coração, a nossa vida, quem nós somos, seja transformado por essa mensagem, isso sozinho vai corrigir todas as imperfeições desses relacionamentos, dessa comunhão que nós tanto queremos e precisamos, né? Por isso nós não podemos jamais nos afastar dessa mensagem viva. Nós não podemos jamais. Essa mensagem é o que nos conecta. Essa mensagem é o que nos faz unidos. Essa mensagem é o conteúdo dessa mensagem. Que a gente jamais se esqueça disso. E nós também precisamos partilhar dessa mensagem que nos foi compartilhada, né? Olhar para essa realidade de que a comunhão é partilhar uma mensagem, deve nos levar a compartilhar mais essa mensagem, a pregar essa mensagem. Muitas vezes é muito bom nós termos esse interesse pelas almas perdidas, interesse por pessoas próximas de nós, que nós queremos que elas tenham salvação. E nós oramos por isso, nós pedimos por isso, nós falamos com algum pastor, alguma outra pessoa que talvez tenha mais conhecimento, mas não subestime a sua pregação, a pregação que você pode fazer com a sua vida e com as suas palavras. Porque a maneira como aquela pessoa vai ouvir algo vindo de você é diferente se isso vir de outra pessoa, se isso vir de alguém que você quer levar. Às vezes você vai lá, pega um pastor e fala, prega para essa pessoa, né? Só que essa pessoa vai ouvir de modo diferente.
do que se você pregar, do que se você falar de forma autêntica, de forma genuína, verdadeira. De fato, falar e compartilhar do evangelho que transforma a sua vida, né? Nós precisamos ser encorajados a isso, porque comunhão é isso. Comunhão começa dessa forma, quando nós partilhamos essa mensagem, né? E também, comunhão é partilhar do mesmo mestre. É partilhar esse mesmo mestre. Uma vez que nós somos alcançados por essa mensagem maravilhosa, graciosa, nós somos chamados a viver em comunidade, uma comunidade não aleatória, uma comunidade que está na realidade em torno de Cristo, né? Para a glória de Deus. João, ele quer explicar isso para que ninguém confunda qual que é o objetivo da igreja. Por que a igreja é o que é? O que distingue a igreja de outros grupos? É porque a igreja é o único grupo que está em torno de Cristo. É isso que distingue ela, né? João quer que ninguém se confunda com relação a isso. Ele escreve lá na segunda metade do versículo 3, ele diz assim: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Por que ele fala isso? A gente tem que lembrar que antes ele estava dizendo que ele compartilhou essa mensagem para que tenham comunhão conosco, né? Então ele está dizendo, eu falando para vocês, eu compartilhei com vocês essa mensagem para que vocês tenham comunhão comigo e com o meu grupo. Mas ele não quer que você se confunda, a gente não está se juntando a um grupo aleatório, a um grupo de corrida ou algo do tipo, não. A gente está se juntando a esse grupo que está em torno dele, esse grupo que está em comunhão com ele, em comunhão com Cristo. É um grupo que se reúne em torno de Cristo e que quer se reconectar com Deus através de Cristo, né? Então, comunhão é partilhar desse mesmo mestre. É nós estarmos em torno desse mesmo mestre, né? E o que isso significa? Significa para nós que a nossa unidade na igreja, a nossa comunhão como igreja, não deve estar sujeita aos nossos gostos e preferências, mas sim a essa sujeição a Cristo como nosso mestre. Nós não devemos estar numa igreja porque nós temos algumas preferências simplesmente. Nós devemos estar numa igreja porque esse é um grupo de pessoas que está em torno de Cristo. É um grupo de pessoas unidas em torno daquele que é o Salvador, daquele que é o nosso Senhor, né? É por isso que nós devemos estar reunidos. Não é porque nós preferimos um ambiente, não é porque nós preferimos a localização daquela igreja local específica. Não é simplesmente porque nós gostamos dos bancos, nós gostamos das cortinas, nós gostamos das paredes, do ar-condicionado, não é por isso. Nós devemos ter comunhão porque essas pessoas e esse grupo está em torno de Cristo. É por isso que nós devemos ter comunhão. Nós não devemos, então, ter a nossa unidade, a nossa comunhão sujeita a isso, às nossas preferências. Nós devemos estar unidos porque nós nos submetemos a Ele, como nosso Senhor, como nosso mestre, porque nós temos um mesmo mestre. Dessa forma, nós temos que colocar a vontade de Deus e o senhorio de Cristo na frente das nossas insatisfações. Porque muitas vezes nós somos pessoas muitas vezes muito insatisfeitas, né? A gente tem preferências, eu gostaria que fosse assim, gostaria que fosse daquele jeito, gostaria que nós cantássemos mais isso, ou fizéssemos mais aquilo, ou que o culto tivesse uma duração diferente, ou que fosse num dia diferente da semana, né? Que as atividades fossem assim, ou assado, não sei. Mas se nós estamos em comunhão, e comunhão é partilhar esse mesmo mestre, significa que não é sobre as nossas preferências, não é sobre as nossas insatisfações, mas é sobre a vontade dele e a glória dele, porque nós estamos em torno dele. Estamos aqui para servir Ele, né? Isso é comunhão. Não podemos sujeitar a nossa comunhão a essas insatisfações nossas e preferências nossas. Porque ela não é sobre isso, né? Não é sobre a nossa preferência com algumas pessoas. A nossa comunhão não é sobre isso. Ela é sobre o mestre que nós servimos, né? E se nós estamos com essas pessoas, tem algo que esse mestre quer que nós façamos. Tem alguma coisa que esse mestre quer nos ensinar, né? Existe intenção nesses relacionamentos
em torno desse mestre, né? Então nós precisamos entender que comunhão é isso. É partilhar desse mesmo mestre. Esse é o propósito dessa comunhão, né? É estarmos em torno dele. Não é simplesmente por nós gostarmos de algumas coisas em comum, né? Não é simplesmente sobre isso. Mas é por nós termos um mestre em comum. É isso que é comunhão. Isso também significa que sempre que nós nos reunirmos, nós precisamos fazer questão de ter Cristo no centro. Sempre que a igreja se reúne, ela precisa se reunir em torno de Cristo. Cristo precisa ser o nosso assunto, Ele precisa ser a nossa atitude, Ele precisa ser o nosso respirar, Ele precisa ser a nossa forma de falar. Precisa ser Cristo, precisa refletir Cristo, precisa condizer com Cristo, né? Para nós termos Jesus no centro da nossa comunidade, nós precisamos ter Jesus no centro da nossa vida. Essa que é a raiz do negócio. Pessoas que têm Cristo no centro de suas vidas, elas têm Cristo no centro de sua igreja. Não sei se você já percebeu, mas aquela música que nós cantamos, Jesus é o centro, ela trabalha dessa forma intencionalmente. A última coisa é Jesus é o centro de sua igreja. Mas antes ele é Jesus o centro de tudo que há. Ele é Jesus o centro de todo o meu ser. E aí sim, naturalmente, ele é o centro da igreja, né? Quando Jesus é o centro das nossas vidas, ele é o centro da comunidade. E se nós, como comunidade, nós partilhamos do mesmo mestre, significa que sempre que nós nos reunimos como comunidade, esse mestre precisa estar no centro. Ele precisa ser a voz mandante a cada uma das partes. Ele precisa ser aquele que está no meio de tudo isso, de todo esse povo reunido, né? Jesus precisa ser o centro das nossas vidas. Porque também, quando nós olhamos para mais uma coisa que João nos ensina aqui, comunhão também é partilhar desse modo de vida, de ter Cristo como centro. Porque isso é um estilo de vida, né? E essa é a última coisa que nós encontramos aqui. Que comunhão é partilhar de um modo de vida. Do mesmo modo de vida, né? Isso é parte importante da mensagem. Aquela mensagem, lá no começo, a mensagem de vida eterna. É uma mensagem que convida um povo a viver de um jeito diferente. A um outro modo de vida. A viver na luz e não nas trevas, né? Jesus nos chama a um viver que se destaca. E aqui é importante a gente olhar para esse verso 6, existe uma exortação muito clara de João para nós. Ele diz assim, ó, se nós dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Veja essa exortação. Se nós dizemos ter comunhão com a igreja, mas o nosso viver não obedece a Cristo, como nós temos comunhão com a igreja? Nós não estamos entendendo o que é comunhão. Nós podemos ter afinidade, amizade. Nós podemos ter outros relacionamentos com pessoas que são de uma igreja. Mas se nós não estamos em comunhão com essa vontade de Cristo, nós não estamos vivendo de acordo com a vontade de Cristo, com os mandamentos de Cristo, nós não temos comunhão, né? É o que ele fala. Se nós dissermos que mantemos comunhão com Ele, mas nós andamos nas trevas, mas o nosso viver não é um viver diferente, não é um viver de luz, né? Nós estamos mentindo, nós não praticamos a verdade. Se a nossa comunhão uns com os outros está em torno dele, como que nós podemos partilhar dessa comunhão se não vivemos dentro da vontade dele? Nós precisamos viver na vontade de Deus. Deus nos chama, através dessa mensagem de vida, essa mensagem graciosa, Ele nos desafia a um viver diferente, a um viver que se destaca, a um novo modo de vida. Como resposta, esse modo é. Esse modo de vida não é um modo de vida diferenciado para receber algo, para ter algo, não. Deus nos convida a andarmos na luz, porque Ele nos alcançou, porque Ele nos presenteou, porque Ele nos tirou das trevas. Então, andemos na luz, né? Se Ele nos tirou disso, que a gente possa viver de um jeito diferente, de um jeito que se destaca, que é diferente do resto do mundo, né? E ele diz lá no verso 7, se nós andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, né?
significa que nós preservamos a nossa comunhão ao andarmos na luz. Aqui é algo muito interessante, que é muito semelhante ao que nós aprendemos hoje cedo, para quem estava aqui ou para quem assistiu, né? Comunhão não é algo que nós criamos. Não é. Não é um elemento chave para o sucesso da igreja. Não é isso. Comunhão é algo de Deus. É algo que Deus colocou em nós. É algo que o Espírito que nos reúne, né? Esse Espírito que habita em nós, ele nos reúne em comunhão. Mas nós temos que manter essa comunhão, né? Nós temos que, como aprendemos hoje cedo, temos que nos esforçar para manter essa comunhão, né? E aqui ele fala a mesma coisa. Quando nós andamos na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. Significa que nós preservamos nossa comunhão ao andarmos na luz. Ao passo que também prejudicamos a nossa comunhão quando não andamos na luz. Entende? Quando nós não temos esse modo de vida, quando não partilhamos desse modo de vida diferente que Jesus nos chama, nós prejudicamos a nossa comunhão. Nós atrapalhamos a nossa comunhão. A comunhão se torna muito defeituosa quando nós não partilhamos esse mesmo modo de vida. Entende? Ter comunhão também é partilhar desse estilo de vida diferente. É partilhar de um viver diferente. Isso é ter comunhão que nos fortalece, né? E a pergunta agora é, para nós caminharmos aqui para uma conclusão, por que é que tão facilmente nós nos afastamos dessa comunhão? Por que tão facilmente essa comunhão, ela não ocupa um lugar de maior prioridade? Por que tão facilmente a comunhão se torna algo que nós desistimos? Algo que nós não levamos a bom termo, né? Nós nos propomos a ir, a participar, nós nos propomos a nos envolver, nós nos propomos a nos relacionar com as pessoas, a convidar alguém, a desenvolver relacionamentos, né? Nós nos propomos a isso, a ter esse envolvimento uns com os outros, mas muitas vezes, facilmente, as outras coisas da vida entram na frente e isso fica para trás. Por quê? Por que isso fica para trás se nós queremos de fato viver diferente, né? Nós somos cristãos. Maioria, espero que todos nós aqui, somos cristãos. Nós queremos viver de um jeito diferente, nós entendemos isso, que nós somos chamados para viver diferente. Nós sabemos que nós precisamos de relacionamento, nós sabemos que nós temos a necessidade de pertencimento, né? Agora, por que persistimos pouco na comunhão? Por que a comunhão é tão facilmente deixada de lado? Por que nós cedemos facilmente e desistimos? Eu diria que a raiz do problema está no fato de que partilhar a fé com pecadores é difícil. Partilhar uma vida por causa da fé com pessoas que pecam é muito difícil. Porque pessoas que pecam contra nós também. Pessoas que pecam nos ofendem. Pessoas que pecam nos irritam. Pessoas que pecam nos frustram. É muito difícil se relacionar com pecadores. E talvez por isso, a gente facilmente não invista tanto na comunhão. Talvez por isso a gente facilmente desista da comunhão, né? Porque partilhar a fé e a vida com pessoas que pecam é algo difícil. Não é algo fácil. Não é prazeroso. Mas existe um fator importante que nós precisamos considerar. Nós somos chamados a viver em comunhão, a partilhar da vida, a partilhar dos dias, da casa, do pão, da mesa. Nós somos convidados a partilhar das alegrias, das dores, a partilhar o todo, debaixo da autoridade de Cristo, debaixo da liderança de Cristo. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. João diz isso no final do verso 7.
E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É difícil se relacionar, é difícil ter comunhão com pessoas pecadoras. Mas nós precisamos entender que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Nós precisamos entender que esse sangue, ele purifica a minha vida. E deve ser difícil se relacionar comigo também, porque eu também sou pecador. Mas o sangue de Cristo me purifica de todo o pecado. E o sangue de Cristo purifica todos nós aqui, que cremos e que confessamos. Ele nos purifica de todo o pecado. Não é? Comunhão verdadeira só é possível debaixo do sacrifício de Cristo. Se não é frustrante demais, se não tem problemas demais, se não tem ofensas demais, o caminho é tortuoso demais para essa comunidade, a menos que a gente entenda que nós carecemos dessa graça, nós carecemos do sangue de Cristo que nos purifica do pecado. Isso faz a nossa comunhão verdadeira. Isso faz com que a nossa comunhão nos fortaleça. Isso faz com que a nossa comunhão seja de fato genuína e faça sentido. Não, ela não faz sentido, né? E nós precisamos nos lembrar disso. Eu não sei o porquê. Eu queria que você nesse momento orasse. E que você pensasse com sinceridade. Que você avaliasse o seu coração e pensasse assim: por que é que eu não trato a comunhão como tão importante assim muitas vezes? Por que que tantas coisas entram na frente? Por que tantas coisas entram no lugar? Por que facilmente eu desisto? Né? Qual é a razão? Mas que você possa entender que o sangue de Cristo purifica de todo pecado. Se você se frustra com essas pessoas com quem você congrega, se você se frustra com as pessoas com quem você exerce o seu serviço, se você se frustra com as pessoas com quem você partilha a sua fé e talvez desanime, que você possa se sentir desafiado nessa noite a olhar para o sangue de Cristo. Porque o sangue de Cristo purifica todo o pecado. Porque essas pessoas que ofendem você, essas pessoas que frustram você, elas são tão carentes da graça e do sangue como você é e como eu sou também. E nós precisamos dar as nossas mãos, apesar das nossas falhas, apesar desses erros que cometemos uns com os outros, apesar das nossas insatisfações, apesar das nossas preferências, apesar dos nossos preconceitos também. Nós precisamos dar as mãos uns aos outros, em comunhão. Nós precisamos nos envolver uns com os outros, porque o sangue de Cristo cobre todos nós e todos nós carecemos da mesma graça. Todos nós carecemos desse sacrifício. E só faz sentido porque nós carecemos dessa misericórdia. Só faz sentido nos envolvermos uns com os outros, porque todos nós somos miseráveis pecadores, carentes da graça. Nenhum de nós é melhor do que ninguém. Nenhum de nós é melhor ou superior ao outro. Não existe isso. Todos nós carecemos do sangue de Cristo. Que nós possamos, nessa noite, utilizar a ceia para o seu propósito de nos lembrar desse sangue de Cristo que nos purifica.